Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é distribuição física. Tópicos a serem abordados nesta aula: distribuição física e decisões estratégicas. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de descrever os principais objetivos da distribuição externa e discutir sobre decisões estratégicas da distribuição física. Os objetivos gerais. Então, quando falamos em distribuição física, estamos dizendo aquilo que vai sair do armazém, aquilo que vai sair do estoque e vai chegar até o cliente. Isso é chamado de distribuição física. Então, é a etapa de planejamento e execução dos produtos aos clientes. Lembrando, pode ser um cliente final ou pode ser um cliente comerciante. O que eu quero dizer com isso? A entrega pode ser feita na casa de um cliente final, e aí o produto é dele, e ele vai fazer o usufruto da maneira que achar melhor, ou pode ser uma entrega para uma outra empresa, e essa empresa pode ainda comercializar estes produtos. Faz com que o produto chegue até o cliente na quantidade certa, em hora e local estipulados. Lembrando, o ponto máximo da logística é este. O ponto máximo da logística é que chegue na hora que foi determinado, no local exato. Toda empresa de logística que conseguir entregar uma carga no local estipulado, no horário estipulado, com certeza vai ser sempre lembrada, nunca terá problema com os seus clientes. A administração da distribuição física é dividida em 3 níveis: nível estratégico, nível tático e nível operacional. Cada nível tem as suas responsabilidades. Vamos ver cada um deles. O nível estratégico. Quem trabalha com o nível estratégico tem a função de configurar de forma global o sistema de distribuição. Como, por exemplo, quem trabalha no nível estratégico são aquelas pessoas que pensam o negócio na empresa. Então, as pessoas que vão criar a empresa ou vão criar um setor logístico e pensam assim: como faremos? Faremos entrega via caminhões, faremos entregas via trens, faremos entregas por aviões. Então, descobrir qual o modal que será utilizado, ou podem ser todos os modais. Outra coisa, onde teremos os nossos armazéns? Aonde serão os nossos centros de distribuição? Então, são aquelas pessoas que precisam pensar a empresa como um todo, de uma maneira geral e de uma maneira estratégica. A partir deste momento, com isso montado, então nós passamos para o nível tático e operacional. Vamos agora falar sobre o nível tático. Depois de entendermos o nível estratégico, agora o nível tático tem a função de desdobrar o nível estratégico. Então, o nível estratégico diz: vamos trabalhar com tais modais e vamos trabalhar com armazéns em alguns locais e centros de distribuição. Agora, cabe às pessoas que vão trabalhar no nível tático esse desdobramento. É o chamado de planejamento de curto prazo. Quem trabalha no tático agora são as pessoas que irão decidir quais as melhores táticas para fazer essa distribuição física. Um exemplo: uma mercadoria precisa ser entregue. Eu já sei agora aonde estão os meus armazéns, eu sei aonde estão os meus centros de distribuição e agora eu vou desdobrar essa estratégia de uma maneira tática. Eu vou saber agora quais os modais eu vou utilizar, qual a melhor maneira para que eu consiga entregar a mercadoria ao meu cliente no horário estipulado, de maneira intacta e de maneira correta, ok? Isso cabe a quem? Cabe ao nível operacional. Então, o nível operacional é aquele que vai fazer as tarefas diárias, aquilo que acontece no dia a dia. O estratégico montou tudo, toda a minha estrutura. O tático criou
todas as minhas táticas de distribuição. Agora cabe ao pessoal diário, ao pessoal operacional, ir lá no meu armazém, pegar a minha mercadoria, embalar a minha mercadoria de maneira correta, colocar essa mercadoria dentro do meu transporte, que ele pode ser um veículo, ele pode ser um navio, ele pode ser um avião, entregar essa mercadoria, verificar se essa mercadoria foi entregue corretamente, gerar um relatório, enfim, são todas as tarefas diárias. Esses 3 níveis precisam estar em conexão. Então, na verdade, nenhum desses 3 níveis pode falhar um com o outro, porque o lado operacional só vai conseguir as tarefas diárias se o lado tático e o pessoal estratégico montar toda uma estrutura para que isso aconteça. Objetivos específicos da distribuição física. Qual a importância da distribuição física? E dentre elas aí nós temos entregar a carga intacta, então, de maneira que ela não vá avariada. Uma carga que não está intacta, ela gera 2 problemas. Primeiro problema, insatisfação do cliente, que recebeu a carga e a carga não veio intacta e isso ele não vai poder utilizar, ele vai devolver. E qual o custo que isso gera para a empresa? Porque vai lá novamente ter que retirar a carga para entregar uma outra que esteja intacta. Então são 2 problemas que demandam tempo, demandam custo e pode gerar uma insatisfação no cliente. Destino correto, é bem importante que a sua carga chegue ao destino correto, dentro do prazo estabelecido. Então, destino correto, prazo estabelecido e carga intacta são 3 coisas que deixam que a sua empresa seja muito bem vista pelo cliente. Importante, buscar melhorias no prazo de entrega. Se a tua empresa demora um certo tempo para fazer uma entrega e consegue-se uma melhoria neste prazo, se torna bem mais importante, porque na maioria das vezes o cliente adora receber o produto o mais rápido possível e isso otimiza os processos da empresa. E custos otimizados. Custos otimizados não significam que são custos baratos, não significam que são custos ruins ou custos baratos e faz com que o teu serviço fique ruim porque você gerou o custo baixo. Custo otimizado é saber utilizar da melhor maneira possível os modais de transporte e o roteiro dentro desses modais para que você cobre de maneira mais otimizada, que não fique nem muito ruim para o cliente e não fique ruim para a tua empresa. Por isso, vamos otimizar os 2 lados, do cliente e da empresa. As decisões estratégicas dependem de demanda de produto e suas características. Então, de fato, nem sempre ou algumas vezes não sabemos aquilo que precisamos entregar, em que data. Não sabemos se um mês após o outro nós teremos a mesma demanda, o mesmo número de produtos nos mesmos locais. E isso pode gerar decisões conhecidas e decisões desconhecidas. De fato, as decisões conhecidas são mais fáceis de serem tomadas e as decisões desconhecidas implicam aí uma tática diferente. Falando sobre elas duas, as decisões desconhecidas, elas têm como um fator complicador situações complexas e dependem de fatores dinâmicos. Vamos dar aqui um exemplo. Caso você tenha que fazer uma entrega, e essa entrega ela será feita de avião. Digamos que no local de entrega houve muita neve, houve uma tempestade de neve. E essa mercadoria ela não poderá ser entregue. Por quê? Porque o avião não pode pousar naquele aeroporto. Isso é uma situação bem complexa, uma situação que vai gerar uma decisão estratégica diferente de como poder entregar essa mercadoria. Vamos para um outro exemplo diferente de situações que são mais complexas.
Ao chegar próximo de datas comemorativas, como nós temos Páscoa, nós temos o Dia das Mães, nós temos o Dia dos Pais, nós temos o Natal. São todas as datas que, na maioria das vezes, costumamos presentear as pessoas ou então receber presentes. Esses presentes, na maioria das vezes, precisam ser entregues. Então, vai aumentar a demanda logística, vai aumentar o número de mercadorias. Como fazer com isso se isso é uma demanda desconhecida? É uma demanda que vai fugir daquilo que acontece todos os meses. O Dia das Mães, o Dia dos Pais, o Natal, a Páscoa, aumenta o número de mercadoria circulando nas ruas, faz com que aumente o número de veículos, faz com que aumente o número de encomendas. Como fazer isso se há uma situação desconhecida? É necessário que seja montada uma estratégia, uma tática. E a empresa que estiver melhor preparada para isso, com certeza sairá na frente dos seus concorrentes. Existem as demandas conhecidas. As demandas conhecidas são as mais fáceis para as empresas, aquelas que são mais tranquilas de se trabalhar, pois existem situações repetitivas, como no caso daquelas entregas que acontecem todos os meses, de maneira equilibrada, com as mesmas quantidades, nos horários já pré-estabelecidos. São demandas que não dependem aí de muita decisão, basta montar uma estratégia e segui-la. A maioria dos fatores são estáticos e é feito antes um estudo apurado para o melhor processo. Não significa que a demanda é conhecida que também podemos nos acomodar. Ok, a demanda é conhecida, segue assim para sempre. Não, sempre temos que buscar uma melhoria na entrega, uma melhoria na otimização de custo. Porém, com demanda conhecida, é mais fácil a empresa tentar encontrar uma melhoria, porque com dados repetitivos podemos tentar gerar uma melhoria na parte logística. Agora, com demanda, com dados desconhecidos, além de não conseguirmos ter a facilidade na melhoria, ainda precisamos montar aqui uma estratégia, e essa estratégia, na maioria das vezes, ela é de curto prazo. Já pararam para pensar numa demanda desconhecida como, por exemplo, um caminhão que tomba numa estrada? O que acontece com toda a sua mercadoria? Em primeiro lugar, ela já não fica intacta. Em segundo lugar, os prazos de entrega que foram estabelecidos não serão cumpridos. Qual será a estratégia que a empresa precisa montar para poder entregar isso de uma maneira mais rápida e poder ir atrás dessa carga novamente que precisa ser entregue? Afinal, se o caminhão sofreu um acidente, sofreu uma avaria, o cliente não tem culpa e o cliente não vai arcar com isso. Então, todas essas decisões são decisões que a distribuição física precisa prestar atenção nos seus níveis estratégicos, táticos e operacionais. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre distribuição física. Espero que vocês tenham gostado. Frequente nossas redes sociais e até a próxima!